Bem-vindos a mais uma aula módulo 6, a cultura do palco. Hoje vamos falar sobre arquitetura. A aula é um bocadinho longa. Vou-vos começar por voltar a introduzir o termo do barroco. Eu acho que eu frisar a palavra barroco para vos entrar na cabeça deste período barroco da história da arte e da cultura. O barroco arquitetónico nasceu da reconstrução que os papas da Contra-Reforma executaram em Roma, seguindo o Concílio de Trento, que já foi abordado em aulas anteriores. Aqui uma imagenzinha. Quais são as características da arquitetura religiosa do barroco? Temos plantas de múltiplas formas, curvas, elípticas, etc. Já não há aquela coisa de colocar retangular ou quadrado só. Agora começamos a ter muita organicidade, formas orgânicas, diferentes, curvas, bem mais interessante. A Igreja de Santa Maria da Saúde em Veneza, 1631, está mesmo aqui junto aos canais, é muito interessante de se visitar. É um bom exemplo disso, eu deixei aqui a planta para terem a ideia do quão diferente é. Aqui está a entrada deste lado direito. Paredes ondulantes, é este o termo, elas entram e saem, cobertas de estuques, pinturas e talha dourada. Deixei aqui o exemplo da Basílica de São Pedro, que já temos vindo a falar. As cúpulas e abóbadas são de tamanho colossal, decoradas, sustentadas no exterior por contrafortes. Só relembrando o que é que são contrafortes. Deixei aqui um esquema do lado esquerdo. Portanto, tem aqui a zona principal e depois quando colocam uma segunda nave lateral, faz um contraforte. Este contraforte é esta parte aqui que dá sustento a esta estrutura para não cair, ok? Normalmente ficam paredes mais espessas ou que permitem ajudar à sua sustentação. É uma questão de engenharia. Sustentadas no exterior por contrafortes, decoradas com volutas e orelhões. Portanto, o que nós temos aqui é isto que nós estamos aqui a falar. Volutas e orelhões é todo este exemplo que temos da Igreja de São Paulo em Londres. É um bom exemplo disso. Estamos a falar aqui do exterior, ok? Estas partes vão para dentro e para fora, depois que são escavadas aqui, junto aqui à margem. É este tipo de decoração exterior. O que é que nós temos mais? Temos acumulação de decoração vertical. Volto aqui à Igreja da Saúde de Veneza, a mostrar como exemplo. E do lado esquerdo temos uma Igreja da Catânia que também tem estas figuras que sempre vai subindo a decoração até ao topo. E temos muitas linhas curvas. A Igreja de Veneza é assim um exemplo máximo e que aparece várias vezes quando se fala do barroco. E principalmente do barroco italiano, eu acho que é o exponencial do barroco da arquitetura religiosa, seja esta igreja em Veneza. Características do interior, o que é que nós vamos ter? Vamos ter pinturas a fresco de rompoil, que é um efeito visual de infinito, que é o que temos aqui da Igreja de Santo Ignácio, que é um dos temas dos trabalhos. E são composições que reescrevem a história da religião. E nós aqui, por exemplo, a Igreja de Santo Ignácio é muito interessante, porque quando estamos lá dentro e olhamos para cima dá mesmo o efeito que é infinito e que estamos a olhar para o céu e todas estas figuras estão suspensas e todas elas contam uma história, têm uma iconografia própria, ou seja, têm um significado próprio, têm algo que as caracteriza e estão lá por uma razão, temos muitas figuras assim. E depois também temos igrejas mais, como a Igreja de São Francisco no Porto, que vou mostrar uma imagem assim, com maior pormenor, com talha dourada, que é outras características do barroco. Em termos de exemplo tomado como da arquitetura religiosa, é a de São Pedro em Roma, devido a todo o conjunto da praça. Portanto, todo este conjunto é considerado, por muitos historiadores, um exemplo do barroco em geral. Como eu volto a dizer, eu considero mais a Igreja de Veneza, esta igreja, por todas as suas características, muito mais barrocos, até pelas figuras, estão figuras aqui decoradas cá fora no exterior, olha só, nas volutas aqui exteriores estão figuras, portanto não é só lá dentro, é cá fora, mas em termos de programa, a Basílica de São Pedro muitas vezes aparece em exame.
Outro exemplo de um arquiteto italiano, San Carlo alla Quattro Fontane, que é esta ondulação. Estão a ver esta questão da ondulação e das figuras nas volutas, nos orelhões, tudo isto é mais um exemplo para vocês fixarem. Portanto, quando vêm edifícios assim, deste género, olha só as colunas, até um pouco ainda vão buscar as coríntias dos gregos, estão a ver, e dos romanos e toda esta influência clássica, volta aqui a ressurgir. Porquê? Porque nós estamos a seguir ao Renascimento, eles não se esqueceram do que é que vinha para trás. Portanto, vão é dar mais uso aqui às fachadas. Eles têm um horror ao vazio. Eu vou usar várias vezes esta expressão para vocês decorarem. Horror ao vazio. Não é como no módulo 3, na questão do mosteiro, em que havia muito vazio. Cá fora, lá dentro, havia muito vazio na igreja. Aqui não, eles têm um horror, eles têm que preencher com qualquer coisa. Olhem só aqui estas volutas no interior, que até já lhes tiraram as esculturas, provavelmente tinham as esculturas no início. Tudo decorado. Até as cúpulas são decoradas. Estão a ver aqui o horror ao vazio? Tudo tem que estar preenchido. Não há cá deixar nada em branco. Isto é tudo, pronto. Depois temos diferentes tipos de cúpulas. Temos cúpulas mais celestiais, temos cúpulas de rompoil, temos de azulejaria, temos um misto, que é muito que surge, principalmente cá em Portugal. Nós somos muito adeptos da azulejaria cá em Portugal, no período barroco. Um dos exemplos em Portugal é a Torre dos Clérigos, no Porto, 1753. Qual é o nome que é importante decorar em relação à Torre dos Clérigos? Quem vai para a faculdade também, Nicolau Nasoni, o arquiteto. A expressão máxima da espetacularidade são 75 metros de altura, 255 de graus e tem uma vista 360 sobre a cidade. É a Torre dos Clérigos, é uma referência. Nós estamos no Porto, vemos a Torre dos Clérigos, sabemos perfeitamente onde é que estamos. É impressionante. Qual é o outro exemplo? Também no Porto, a Igreja de São Francisco é talha dourada. Isto é talha dourada por tudo o que é sítio. Vejam bem o horror ao vazio. Estas colunas joaninas, todas torcidas, tudo decorado. Joanino de Dom João V. Tudo decorado. Isto, claro, que já teve depois colocações posteriores, mas é um bom exemplo do que é o barroco. É um bom exemplo. Em termos de arquitetura civil, eu não nos trago muita coisa, porque as igrejas normalmente são as grandes referências da arquitetura deste período e deste módulo. Já desde o módulo 3, não é? Mosteiros, temos a parte da Idade Média, depois temos o Gótico, não é? Sempre igrejas, depois entramos no Renascimento, mais igrejas, e agora um bocadinho ainda mais igrejas. E a pouco nos vamos largar das igrejas em termos de arquitetura. Arquitetura civil. Características: expressão do poder absolutista, a planta em U, torna mais funcional. Fachada era a parte mais importante do palácio, temos muitos palácios. O interior tinha no centro um salão de festas, o qual chamavam piano nobile. Escadas em 2 lances simétricos, isto é importante. Edifícios do barroco, escadas simétricas, não é uma, não é só, são 2 simétricas que vão dar ao mesmo sítio. E a arte do jardim, muito desenvolvida. Jardinagem. A arte do jardim. Desenvolver os jardins. Exemplos disto: o Palácio de Caça de Stupigini, 1729-33, Itália. De Filipe Jobara. Por fora, para além de ser simétrico por fora, em termos da escultura ali daquele veado que temos ali em cima, porque era um palácio de caça, daí estar lá o bichito em cima, cá dentro, estão a ver, esta ondulação toda outra vez que nós vimos, e o horror ao vazio outra vez. Esta é uma sala, o salão das festas. Mas temos novamente este horror ao vazio, ele não deixou de cá existir, ele vai para a arquitetura civil. O que é que nós temos em Portugal? Palácio Nacional de Mafra. É um bom exemplo, um excelente exemplo do nosso barroco. Atenção que o nosso barroco em Portugal é um pouco mais despido. É uma coisa chamada também arte chã, que vem depois, mais tarde, vou falar noutro vídeo. Mas a fachada mais simples, mas não deixa de ser simétrica. Estão a ver aqui o exemplo das escadas simétricas. Eu queria-vos deixar isto. E da azulejaria também.
que em Portugal faz muito furor na altura do Barroco. Sem nunca esquecer então o horror ao vazio, e volto a sublinhar esta questão, que temos vindo aqui a falar em vários slides. Exemplos disso, a Basílica de São Pedro de Deus de Granada é o outro exemplo desse horror ao vazio em termos de arquitetura religiosa, mas não se esqueçam do que nós já falámos de Versalhes. Versalhes também tem muito horror ao vazio. Não se esqueçam disso. E, portanto, deixo-vos aqui uma ideia do que é a arquitetura do Barroco. Espero que tenham conseguido apreender estas informações todas, que não são poucas. Não se esqueçam de fazer a outra parte que falta. E até à próxima aula.